Foi a primeira vez que você tem notícia disso? Foi a primeira vez que aconteceu uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal, né? Eu acho que foi realmente um grande momento democrático, né, que nós tivemos, com oportunidades iguais de tempo para as pessoas que se posicionaram contra, para as pessoas que se posicionaram a favor. Né? Na realidade, não é propriamente uma lei, é um artigo, né, e uma lei que, aliás, diz respeito a outra coisa completamente diferente, é uma lei de biossegurança. E isso é outra coisa que eu acho que é preocupante, né, porque, na verdade, não está regulamentado. Quer dizer, não é uma lei específica? Não é uma lei específica. E, além disso, está embutida numa lei que teve uma discussão terrível, que é essa da biossegurança, né? Foi a lei da biossegurança, quer dizer, foi um artigo que pegou carona nessa lei de biossegurança. Eu acho que, em grande parte também, essa é outra grande problemática, porque a reprodução assistida não tem legislação no Brasil, ela está sendo feita há muitíssimos anos. Esses embriões estão congelados, por exemplo, se foram autorizado o uso, ninguém autorizou o congelamento desses embriões. Isso nunca foi discutido em nível nacional, nunca foi discutido no Congresso Nacional, nunca foi. A sociedade brasileira não se pronunciou a esse respeito. Quer dizer, ministro, só um instantinho, nós somos um grupo de leigos, inclusive eu, nessa questão aí. Quer dizer, os embriões foram congelados sem qualquer orientação legal. Sem qualquer orientação legal. E A depois... única coisa que existe são determinações do Conselho Federal de Medicina. Certo, que é um órgão de classe. Que é um órgão de classe, né? Exatamente. E vêm sendo utilizados aí já com amparo na lei. Vêm sendo utilizados com amparo, né, nesse artigo da Lei de Biosseguranças que estão congelados. Que é a lei. Há 3 anos, que é a lei. E também, esses 3 anos, não existe nenhuma justificativa científica para isso. Porque, na verdade, já nasceram crianças de embriões congelados até 13 anos. Né? Então, dizer que eles são inviáveis, que eles não podem ser implantados, que esses embriões não têm oportunidade de gerar pessoas, né, adultas, não é verdade. Quer dizer, nós já temos brasileiros com 13 anos de idade? Brasileiros não. Brasileiros, se não me engano, com 8 ou 9 anos de congelamento, né, depois de congelado, então nasceu a criança. E hoje, e o Ministério acompanha isso? O Ministério tem algum controle sobre isso? Na verdade, o Ministério, ele vem discutindo a questão da reprodução humana assistida. Existe um movimento dentro do Ministério na tentativa de regulamentar a reprodução humana assistida dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde. Mas, como a professora falou, isso ainda é um tema que foi iniciada uma discussão há pouco tempo, não existe nenhuma regulamentação sobre a reprodução humana assistida, a técnica de reprodução humana assistida, o congelamento desses embriões, o descarte ou não descarte desses embriões, como eles devem ser congelados, a fiscalização nessas clínicas também ainda é incipiente. Então, a lei se antecipa um pouco, a lei de biossegurança, ela se antecipa um pouco quando ela libera essas pesquisas utilizando embriões que foram gerados a partir de uma técnica de reprodução humana assistida que não tem uma regulamentação que não está amparada oficial. Legalmente, né? Isso, como a professora falou, existe só uma regulamentação do Conselho Regional de Medicina. Existem alguns projetos de lei que estão tramitando no Congresso já há mais de 10 anos. E por que essas coisas não andam no Congresso Nacional? Acho bom, não vou ligar você dessa, porque você é do Ministério da Saúde e jogar para a Denise. Por que você acha, Denise, que essa coisa não anda no Congresso Nacional? Eu acho que exatamente porque são questões polêmicas, são questões que levam a discussões maiores que muitas vezes os nossos congressistas, eles não querem, né, se comprometer, digamos assim. Depois eu acho também que é porque envolve questões científicas, em que muitos deles não têm um maior conhecimento de causa. Então, gera uma dúvida, de fato, né, nas pessoas sobre o que deve ser regulamentado ou não. Né? Agora, essa questão da não regulamentação, quer dizer, de ser um artigo, né, apenas, numa lei de biossegurança, também traz a grande problemática de que não existe nada previsto com relação à fiscalização, por exemplo, não é? Então, a gente tem essa dificuldade. Se o artigo for burlado, né, se utilizarem outros embriões que não esses que estão permitidos, etc., nós não temos fiscalização que possa detectar isso. Certo.
Nós vamos fazer o primeiro intervalo do programa, voltamos daqui a pouquinho, você continue aí. O Brasil está de volta hoje tratando de células-tronco embrionárias e adultas, sua utilização na pesquisa científica e na medicina. No Brasil é uma questão que está sendo discutida, inclusive no Supremo Tribunal Federal, e nós vimos no primeiro bloco que o assunto acabou indo por outro caminho, porque a Lenise Garcia, que é do Departamento de Biologia Celular da UNB, levantou uma questão que, aliás, os três consideramos muito graves, na verdade, né? Que é essa questão de que isso está regulamentado, esse assunto que é tão importante, está regulamentado apenas num artigo da Lei de Biossegurança, né? E isso, você estava defendendo uma lei específica para esse tipo de pesquisa com célula-tronco embrionárias e adultas, e você ia falar, quando terminamos o primeiro bloco, ia falar sobre a posição do próprio Ministério nessa questão. A professora Lenise comentou sobre a fiscalização dessas clínicas de reprodução e de como estão sendo utilizados esses embriões. Realmente não existia nenhum tipo de fiscalização nessas clínicas de reprodução humana assistida. E após o lançamento dessa lei, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma agência fiscalizadora do Ministério da Saúde, está trabalhando no sentido de tentar regulamentar as normas para fiscalização dessas clínicas, a forma de congelamento desses embriões. Inclusive foi lançado já uma norma interna da Anvisa para regulamentar a questão da formação dos bancos de células-tronco embrionárias, que é uma ação necessária a partir do momento que essa lei libera essas pesquisas, e essas clínicas começam, então, a ceder, a doar esses embriões para os pesquisadores. Agora, Angélica, sim, continua. Então a Anvisa sentiu a necessidade de ter alguma norma que os auxiliasse na fiscalização dessas clínicas e na forma como esses embriões estão sendo utilizados atualmente. Agora, na época em que essa legislação surgiu como um artigo da Lei de Biossegurança, o Ministério não sentiu que era pouco para um assunto, um tema, uma questão tão importante, um avanço tão grande na ciência, no mundo inteiro e particularmente no nosso caso? Sim, o Ministério ele participou das discussões que houveram no Congresso Nacional. Uma posição que o Ministério levou sempre nessas discussões foi de que esse não era um tema que deveria ser discutido numa lei que regulamentava a biossegurança, a questão dos transgênicos em especial. Merecia um tratamento específico, uma lei própria, até que regulamentasse a questão da reprodução humana assistida. Mas não foi a posição que prevaleceu naquele momento no Congresso, e a gente então teve a lei de biossegurança tratando de uma questão tão sensível, como a professora falou, em apenas um artigo. De uma maneira ligeira, né? Pelo menos... Isso, superficial, né? Agora, Lenise, e isso aí, essa postura do Congresso Nacional, você mesmo atribuiu a uma série de fatores que vão desde o desconhecimento científico por parte dos parlamentares, que afinal de contas não são obrigados a conhecer mesmo, até a aspectos éticos, religiosos, questões de valores sociais que ficam um pouco nebulosos nessa história toda. Eu remeteria até, ela citou o caso dos transgênicos, que mexeu muito com os brilhos dos ecologistas, né? E eu colocaria essa questão das células-tronco deixando muito com os brilhos dos religiosos e dos não sei se dizer para-religiosos, mas essa camada, esse grupo social que é tão vigoroso e tão presente na pressão que faz sobre o Congresso Nacional, a partir, inclusive, de questões como o aborto.